Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um evento ao vivo do Grupo Nova. Estamos hoje no dia 16 de novembro de 2016, 19 horas agora em ponto. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado e professor aqui da casa do Grupo Nova e venho aqui lhe apresentar uma aula sobre noções de direito eleitoral. Antes de começar, eu tenho algumas considerações iniciais a serem feitas. Vamos a elas. Primeira delas, antes de qualquer coisa, nós do Grupo Nova, para você que está me acompanhando ao vivo agora, no dia 16 de novembro, você tem aí um desconto preparado. Por quê? Porque existem aqui, deixa eu pegar papel, não sou garoto propaganda, você que me segue nas redes sociais sabe disso, mas eu vou transmitir aqui os detalhes. Há um desconto de 20% nos materiais do TRE, todos os materiais do TRE, materiais individuais. Materiais individuais, 20% de desconto, válido somente para hoje, dia 16 de novembro. E há também um lançamento com combo de estudo, que é a apostila, todo o material, as videoaulas, com 15% de desconto, que você pode adquirir dentro do site aqui do Grupo Nova, do Face, enfim. Você procura e você vai encontrar. Bem, agora vamos para a nossa aula falando das outras considerações em primeiro lugar. Quais são elas? Este material de apoio que eu vou usar nesta aula está à sua disposição no meu site. Dentro do meu site você pode buscar este material, você pode pegar tudo isso, basta acessar o aqui está, fabiotadeu.net. Acessando aqui no blog, você tem acesso a este material completinho na íntegra para que você possa acompanhar a aula. Isso eu já até avisei aqui no Face. Meu Twitter fica à sua disposição para posteriormente, depois da aula, que está o Twitter, @FábioTadeu, você tem à disposição para que eu possa tirar as suas dúvidas, o que eu puder ajudar. Conte comigo, nós vamos juntos rumo à sua aprovação, ao seu sucesso profissional. O que eu vou apresentar aqui são tópicos, partes importantes da aula de direito eleitoral, de duas leis que nós vamos ver já já. E vale dizer, este estudo está preparadíssimo com o que cai na banca FCC. Te falo porque sou mestre em direito, estudei para isso, leciono há 10 anos, preparei esta aula voltada à FCC e sem rodeios. Você verá isso já já. Sua opinião particular, a minha opinião particular, elas devem ir agora para o lixo. Por que para o lixo? Porque eu vou falar o que cai na prova da FCC. Professor, eu quero aprender, eu quero entender melhor. Acesse o meu site, nós vamos estudar melhor lá no site, eu te explico passo a passo o que não cai na prova. O que cai na prova está aqui, fique tranquilo com relação a isso. Bem, e que mais? Aí eu vou te dizer o seguinte, além de tudo isso, me perguntaram, e vale já um recadinho simples, estude as súmulas. Que súmulas? No outro vídeo que fiz falando sobre a aula ao vivo, que falei do estudo do edital, falei as súmulas que mais caem. Estude, vale a pena. E qualquer dúvida, você tem o meu Twitter à disposição e meu site fica também à sua disposição para isso, ok? Se você já pegou o material, vamos começar. O conteúdo desta aula se resume em duas leis. Vou ser rápido? Vou. Isto não é curso. Isto é uma aula de revisão. É uma aula que eu vou fazer uma objetivação do seu tempo. Vou objetivar o seu estudo, vou fazer uma otimização de tempo. Ótimo. A primeira lei que nós vamos estudar é a lei das eleições. A segunda lei é a lei que trata do transporte gratuito de eleitores na data da eleição ou para as eleições na zona rural. Veremos isso a contento. Vou começar. Põe na tela para mim, por favor. Você vê aí o conceito de cláusulas pétreas. Você vai dizer, tá, professor, e daí? Cláusulas pétreas você vai ver no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que elas existem e aqui você vê que uma delas é o voto direto, secreto, universal e periódico. Tá, por que eu tenho que partir daí? O nosso estudo parte daí para eu entender as eleições. O voto ele é direto, secreto, universal e periódico. Veja lá. O voto é direto porque você vota em quem quiser, diretamente. O voto é secreto porque ninguém vai saber em quem você votou.
O voto é universal porque todos devem votar e o voto vale igualmente para todos. Detalhe que cai na sua prova: a idade do voto, da obrigatoriedade do voto é de 18 a 70 anos. Acima de 18, abaixo de 70. E periódico. Periódico por quê? Porque há um período, e isso é matéria de prova. Vou lhe dar já a primeira questão que pode cair na sua prova. Qual é? Eles vão dizer lá, o voto é secreto, ninguém tem que saber. Verdade. E aí vem uma pergunta que já aconteceu na prática. Qual? Vai vir uma infeliz pessoa, uma anta, na verdade, que vai votar. Ela leva o celular. Tá, professor, mas e daí? Na zona eleitoral, você não pode votar com celular. Mas tem lugares que você vota com celular que deixam levar. Tá bom. E aí? E aí o pateta vai lá e tira uma selfie dentro da zona eleitoral, da urna, mostrando, olha, eu tô aqui votando. Por que eu disse pateta? Porque eu disse anta. Porque é crime. Dentro da urna, no lugar onde você vota, você não tira selfie. Vai tirar selfie nas suas férias, mas não vai me tirar selfie na frente da urna, que isso não é nenhum lugar bonito para você visitar. Mas enfim, cai na prova, isto é crime. É crime, eu não posso divulgar em quem votei. Ponto pacífico. Segunda questão de prova aqui. Voto periódico. Por que periódico? Porque nós temos, você vai ver já já comigo, o interstício. O que é o interstício? Cai na prova o interstício dizendo assim, eu tenho um tempo para votar. O tempo é de 2 em 2 anos. Mas, professor, calma aí. A eleição é de 4 em 4 anos. É verdade. E aí está a pegadinha da FCC, que você vai ver comigo já já. O tempo da eleição, o tempo do eleitor ir até a urna é de 2 em 2 anos. Neste ano, você votou para prefeito e vereador. Daqui a 2 anos, você vai votar para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Pode isso? Pode. Não só pode como deve, você vai ver comigo. Mas vamos seguir. Olha só, na tela, e obrigado, das eleições. O Código Eleitoral, no artigo 23, no inciso 7º, diz o seguinte: compete privativamente ao Tribunal Superior. Que Tribunal Superior? Tribunal Superior Eleitoral, é claro. Fazer o quê? Fixar as datas para as eleições de presidente e vice, portanto, fazer a marcação da data, e também para senadores, deputados, quando não tiverem sido feito por lei. E aí eu te mostro a lei. Pode manter na tela, por favor. Aí na lei você tem aí lei das eleições. A lei das eleições, no artigo 1º, pode manter assim, por favor, pode me manter aí. Você vê que as eleições para presidente, vice-presidente da República, governador, prefeito, vice e tal, serão realizadas quando? O que me interessa, o que você precisa saber para a prova? A eleição, ela sempre será realizada no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Esta é uma pergunta de prova. Qual é a pergunta de prova? A data da eleição. Qual é o dia que nós temos a eleição? Primeira data fatal da eleição é o primeiro domingo do mês de outubro. Sempre, sempre. Por que sempre? Porque está na lei, porque cai na sua prova e a data é o primeiro domingo. E agora eu te apresento uma outra questão de prova. Veja só, põe na tela, por favor. No parágrafo único, serão realizadas simultaneamente, isto é, junto. Na prova, quando eles querem ferrar você, eles te dizem assim: serão realizadas simultaneamente as eleições, vírgula, exceto. Aí você diz: para presidente e vice, governador e vice, senador, deputados e, ou melhor, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. E aí eles colocam lá, acrescento aqui, prefeito, numa das alternativas. E aí, aqui está o erro. Por que está o erro? Porque o prefeito está aqui, ele será junto com o vice-prefeito e com os vereadores. É questão cabal, é questão chave de prova. A prova vai te dar uma dessas questões quase que certo. Normalmente, quando eles querem ferrar a vida do candidato, eles te colocam ali. E mais,
Eles dizem assim: as eleições gerais são realizadas em tal data e as municipais em outra. Por quê? Volta na tela para mim, por favor. No inciso 1º do artigo 1º, presidente, vice-governador e tal, marca no seu material que são as eleições gerais. E as eleições municipais, prefeitos e vereadores. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Agora eu vou te falar, perdão, do interstício das eleições. Olha lá. Qual é o interstício? Interstício lapso temporal. Você tem duas alternativas ali. De 2 em 2 anos. 2 em 2 anos é o período que você faz, demora para ir votar, para você praticar o voto. E 4 em 4 anos, quando você tem o prazo do mandato. Marca isso no seu material para não esquecer, porque o mandato tem 4 anos de valor, tirando, claro, senadores. Eu estou falando de 4 anos no modo geral, que é o que pergunta a banca examinadora, a FCC. 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos, o que eu tenho? É o voto. Eu voto de 2 em 2 anos. Professor, mas é sempre isso? Sim, é sempre isso. Por quê? Porque a cada 2 anos você vota, a cada 4 anos você tem novas eleições. Por exemplo, prefeito 2016, prefeito 2020. 2016, 2020. Neste meio, você tem 2 anos, e daqui a 2 anos você vai votar, se você estiver vivo, eu também, iremos votar para presidente. Professor, eu quero que o Temer saia. Lembra que eu te disse no começo da aula, opinião particular agora não conta. Professor, eu quero que o Temer fique. Não conta. Por que não conta? Porque na hora da sua prova, se eles disserem assim: o vice-presidente que tomou posse deve ficar até 2018, isso está correto. Isso estará correto por quê? Porque ele está dentro do interstício, dentro do prazo de mandato da Dilma. Quem votou Dilma, votou Temer. Por que votou Temer? Porque ele é o vice. Ah, professor, eu não votei. Não é o caso agora. O caso você já entendeu. 2 em 2 anos para você votar, 4 em 4 anos para eu mudar a galera que está lá no poder. Senador 8 em 8 anos, ok? Lembre-se disso, de 8 em 8 anos. Vamos seguir, por favor, na tela. Cada turno de eleição é uma eleição particular e específica. Se eu disse isso, eu estou te dizendo que primeiro turno, sempre no primeiro domingo de cada outubro de cada ano eleitoral. Quando tiver eleição, você vê aqui do lado, você vê no último domingo de outubro. Vale a dica. Primeiro domingo de outubro, primeiro turno. Último domingo de outubro é o segundo turno. Às vezes eles dizem lá: o mês de outubro teve 5 domingos. Tá bom, teve 5 domingos, o último domingo é o domingo da votação do segundo turno, quando há segundo turno, é claro. Lembra disso na hora da sua prova. Do segundo turno, o que é que eu preciso falar a você do segundo turno? Vai na tela, por favor. Eu tenho que, pergunta de prova, vale segundo turno para presidentes e vices, governadores e vices, e a minha aposta particular. Por quê? Porque nós tivemos esse ano eleição para prefeito. Prefeito. Quando eu tenho prefeito e vice-prefeito, eu tenho segundo turno de eleição. Quando? Quando eu tenho uma cidade com mais de 200 mil eleitores. Na prova eles tiram o eleitor, eles colocam 200 mil habitantes. E não é verdade. Eu posso ter 200 mil habitantes, nem todos votam. E aí eu tenho o segundo turno. Segundo turno eu tenho que ter 200 mil eleitores. Aí vale. Passou de 200 mil eleitores, tem segundo turno. Não passou de 200 mil, não tem segundo turno, vence no primeiro. Professor, mas aí aqui em São Paulo, o Dória ganhou em primeiro turno. Verdade. Eu vou te mostrar já como é que foi que ele ganhou. Já eu te apresento isso. Agora nós vamos seguir. Veja só. Única votação, outra pergunta de prova. Quais são os cargos que eu tenho uma única votação? Senador.
deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Repito, única votação. Quem teve o maior número de votos ganha. Quem teve maior número de votos ganha. Eu tenho também, volta na tela para mim, por favor, eu tenho os prefeitos e os vice-prefeitos nas cidades com menos de 200 mil eleitores. Esta é a aposta particular minha para esta prova, porque estamos em ano eleitoral de prefeito. Prefeito em cidades com menos de 200 mil habitantes, ou melhor, 200 mil, olha o erro, 200 mil eleitores, menos de 200 mil eleitores. O que acontece? Eu tenho aqui que que valer a eleição de primeira vez, de primeiro turno, de único turno para prefeitos e vice. Agora eu tenho a eleição proporcional. Vai na tela, por favor. A eleição proporcional, ela existe. Aliás, desculpe, eu passei um pouquinho mais. Votos válidos é aqui, aí depois sim a eleição proporcional. Votos válidos. Os votos válidos, e foi assim que o Dória ganhou, veja só. Eu tenho os VV é igual a VT menos VB menos VN. Professor, eu não entendi nada. Te explico, olha lá. VV, total de votos válidos, é igual ao número de votos totais, menos o número de voto em branco, menos o número de voto nulo. Por exemplo, eu tenho 1000 votos, por exemplo, chutando bem baixo, 1000 votos válidos, ou melhor, desculpe, 1000 votos totais. Desses votos totais, eu tenho que eliminar os votos em branco. Quantos votos foram em branco? Sei lá, 10. Quantos votos foram nulos? Mais 10. Eu eliminei 10 dos brancos e 10 dos nulos. Eu tenho 980 votos válidos. Olha lá, maioria absoluta. Quando há maioria absoluta, isto quer dizer a maioria absoluta dos votos que foram válidos, não há segundo turno, que foi o que aconteceu com Dória. O que aconteceu com Dória? Pegando aqui os 980 votos, o que é que eu faço? Se a pessoa teve 50% dos votos válidos mais um, acabou. Eu não preciso do segundo turno. Por que eu não preciso do segundo turno? Porque eu já conquistei a maioria absoluta dos eleitores. Maioria absoluta elimina o segundo turno das eleições. Lembre-se disso na hora da sua prova. Na tela, por favor. Artigo 2º, será considerado eleito o candidato a presidente ou governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e nulos. Isso vale não só para presidente e governador, mas também para prefeito. Parágrafo 3º, lá embaixo. Na hipótese dos parágrafos anteriores, se ficar em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Lembra dos 980 que eu falei? Se ficar lá o segundo colocado e o terceiro, ou melhor, o segundo na lista, sei lá, ficar com 400 votos, o terceiro na lista ficar com... Não dá, 400 é muita coisa. 100 votos, vai, e 100 votos para o terceiro, eu tenho, na verdade, um empate exatamente igual. Quem ganha? Quem ganha é o mais velho. O mais velho, nesta hora, sai na frente. Por que sai na frente? Porque a lei diz, e porque na sua prova vão dizer isso é fato. Estou já direcionando você para esta lei, o que cai na sua prova. Agora vou para as eleições proporcionais. Veja só, as eleições proporcionais, elas existem. Anote, se você pegou um material, repito, lá no meu site, você tem esse slide. Se você não pegou o material, você, por favor, anote que as eleições proporcionais, elas existem para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereadores. Por que eu preciso saber isso? Porque na sua prova, eles vão colocar aqui, eles vão acrescentar, é fato, os senadores. Senador não é uma eleição de proporcionalidade, é uma eleição de maioria absoluta. Ganhou aquele que tem o maior número de votos. Aqui depende do coeficiente eleitoral, que é o que eu vou te mostrar agora.
No artigo 106 do Código Eleitoral, você tem o coeficiente eleitoral, ou o quociente eleitoral, como você quiser chamar. O quociente eleitoral é aquele que a gente faz assim, é o número de votos válidos apurados dentro dos lugares a preencher naquela cidade. Aí eu tenho um detalhe, eu tenho que desprezar a fração. Como assim? Eu tenho, por exemplo, deixa eu só explicar um detalhe. Determina-se quociente eleitoral dividindo-se, o número de votos válidos dentro do número de cadeiras. Já já eu vou te apresentar a fórmula. Tenho, sei lá, 980 votos válidos, eu tenho 20 cadeiras para fazer a distribuição. Eu vou dividir 980 por 20 e ver quanto vale uma cadeira. Por exemplo, se fosse 900 votos válidos e eu tenho 20 cadeiras, corta, eu tenho 4 vezes 2, 8, 9, eu tenho 45. A cada 45 votos, isso mesmo, a cada 45 votos eu tenho uma cadeira. Cada vereador que ganhou um voto, ou melhor, 45 votos, ganhou uma cadeira no caso da minha eleição. Já já eu te apresento a fórmula. O artigo 107 determina se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dado na legenda ou coligação. Veja só o detalhe. Primeiro, o que é coligação? Coligação é junção, é juntar. O que eu preciso que você saiba da coligação antes de eu te dar a fórmula? Aliás, antes de eu te dar a fórmula, não. Mostrando já a você a fórmula. Na coligação, eu vou votar na legenda. Se eu votar na legenda, o número que atingir naquele quociente eleitoral, e no meu material lá no blog você tem esta fórmula com detalhes. Acredito que aqui não está, porque nós temos que fazer aula um pouco mais condensada, mas sempre objetivada. Aqui está o site. Se você estiver ao vivo agora, pegue o material, porque isso vai ajudar. Você tem a fórmula de como achar isto aqui. Ótimo, mas eu vou te explicar melhor. O que é a coligação? Coligação eu vou juntar. Vou lá na hora da urna e vou votar na coligação. Exemplo, coligação aqui de São Paulo do Dória. Do Dória foi coligação, se não me falha a memória, Acelera São Paulo. É válido? É válido. Por que eu digo que é válido? Porque eu não estou fazendo referência a nome de candidato, eu não estou fazendo referência a partido político e nem a número de legenda. Aí você vai lá votar, você está votando naquela coligação, você está votando no Dória, acabou. Ótimo, você está votando naqueles candidatos daquele partido, enfim, e acabou. Tá, mas e daí? O que cai na prova? Na coligação, se eu tiver 10 partidos, somo todos os partidos, todos eles deixam de existir e eu crio um novo. Como é que você está dizendo que cria um novo? Eu crio uma denominação nova que é interpretada como se fosse um outro partido. Pode ser, sei lá, 10 partidos distintos, partido A, B, C, D, se juntaram todos, formaram a coligação do inferno. Ótimo. A coligação do inferno, você vai votar naquele candidato. Você está votando naquele candidato que é daquela coligação. Vale o voto para aquele. Mas aí tem um detalhe. Na coligação, eu tenho alguns problemas. Veja só, põe na tela, por favor. Eu tenho as barreiras. Se eu juntar tudo isso na coligação, eu não posso coincidir, como eu falei a você, nome de candidato, número de candidato ou partido político. Ok, tá bom. Mas na coligação, eu tenho a denominação, a legenda de todos os partidos que integram. Cuidado na hora da sua prova, porque se for eleição majoritária, leia-se, por exemplo, eleição para presidente. Na eleição para presidente eu preciso colocar todos os partidos. Preciso, é verdade. Eu coloco lá, coligação Acelera São Paulo, PT, PSDB, PCdoB, PRB, todos os P's do mundo. É válido. Eu tenho que apresentar na coligação, ou melhor, na coligação para uma propaganda partidária proporcional eu não preciso. Isto é, eu vou até a televisão, por exemplo, e vou dizer assim, eu sou o candidato número
15 mil, 20 mil, 30 mil, pertenço à coligação Acelera São Paulo. Acabou. Eu não preciso falar dos outros partidos. Se eu sou presidente, eu falo, sou candidato a presidente pela coligação Acelera São Paulo, PT, PSDB, PCdoB, Rede Sol, todo mundo, ok? Isso você tem que saber. Vamos seguir. Na tela, por favor. Aí eu tenho o princípio da solidariedade da propaganda eleitoral, que isso cai na prova. Isso cai. Dentro da coligação, o que é que eu tenho que entender? O pagamento de multa. Se um candidato fizer besteira, se um candidato fizer algum cocô na hora da campanha, é solidário. Como assim solidário? É coligação. Se é coligação, eu escolho quem eu quero que pague a multa. Como assim? Eu vou acionar na justiça ou aquele candidato, ou o partido dele, ou todos os outros partidos daquela coligação. Se cair na sua prova, princípio da solidariedade da propaganda eleitoral significa candidato que fez cocô na eleição. Eles não vão pôr isso na prova cocô, mas você não vai esquecer mais. Candidato que fez alguma besteira, que vai pagar uma multa, ele, candidato, o partido dele ou qualquer partido da coligação deverá pagar esse valor. Por quê? Porque há esse princípio. Ótimo. Observação, veja só. Para eu formar uma coligação, o que é que eu preciso? Eu preciso, na chapa da coligação, inscrever os candidatos filiados. Registrar. Eu tenho que registrar e tenho que representar. O que está em vermelho é o que você tem que saber. Na chapa da coligação, eu tenho que inscrever todo mundo. Eu tenho que registrar. Para quem é que eu vou registrar? Vou registrar no Tribunal Regional Eleitoral. E vou representar. Por que vou representar? Porque se eu fiz a chapa, se eu pedi para registrar, eu tenho que representar, isto é, eu tenho que ter alguém que responda por todo mundo, ok? Isso você tem que saber. Em especial, a representação. Há esta representação e você tem que saber esta representação. Quem representa? Quem representa é o delegado. O delegado é a pessoa escolhida para representar todos aqueles candidatos, porque senão ficaria um absurdo, ok? Vamos seguir. Na tela, por favor. A representação, ela se dá pelos delegados, e os delegados vão ser compostos como? Se eu for representar, isso cai na prova. Se eu for representar perante os juízes eleitorais, eu preciso de três delegados. Se eu for representar perante os tribunais regionais eleitorais, 4 delegados. Se eu for representar perante o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, eu preciso de 5 delegados. Eles vão representar o partido, esta galera. Isto você tem que saber. Isso tem que ser devidamente decorado. Vamos seguir, olha só. Nas convenções partidárias, quando eles te perguntarem das convenções partidárias, eles vão te dizer da data. Quando é que eu faço convenção? Eu faço convenção de 20 de julho a 5 de agosto. É o que manda a lei. Não pode sair dessa data. Convenção, o que é convenção? Para eu escolher o candidato, eu preciso montar esta convenção. Eu preciso fazer com que os candidatos sejam eleitos, sejam mostrados ao povo. Para isso, de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral, eu vou lá fazer esta convenção, juntar os filiados do partido para eles se reunirem e tem que ser nesta data, de 20 de julho a 5 de agosto. Impreterivelmente, não pode fugir dessas datas. E vamos seguir. Na tela, por gentileza. A convenção é o órgão máximo, conforme eu disse, é onde você vai escolher os seus candidatos. Para você se candidatar, isso cai na prova. Qual é o prazo que eu tenho que ter de filiação partidária? Mínimo de 6 meses. Mínimo de 6 meses. Não cabe candidatura avulsa. Como assim candidatura avulsa? Você chega lá e fala assim, eu sou o salvador da pátria, eu vou lá e vou me candidatar. Tá bom, você vai se candidatar. Você vai salvar a pátria. Qual é seu partido? Não tenho partido, não acredito em partido nenhum.
Você vai se candidatar para o inferno, porque na prova e na lei, na vida, você não se candidata se você não estiver filiado. Prazo mínimo de filiação, 6 meses antes do pleito, antes da data da eleição. A eleição em outubro, mês 10, menos 6, 4, abril. Até abril do ano eleitoral, você pode se filiar. Você se filiou, você pode se candidatar se você for aprovado em convenção. Do contrário, não. Aí tem as prévias. As prévias eleitorais, se cair na sua prova prévia, prévia eleitoral significa teste, significa pesquisa. Eu vou pesquisar para ver se aquele candidato que eu vou colocar para ser o candidato oficial é válido, é bom. Faço uma prévia eleitoral. Vale? É possível? É possível. Se cair na prova, a prévia substitui a convenção? Não. Prévia não substitui a convenção. Prévia é uma pesquisa. Convenção é oficial. Convenção tem que ser marcado no Diário Oficial. Eu tenho que mandar para o Diário Oficial. Tenho que pôr num jornal de grande circulação. Se tiver um jornal de grande circulação naquela cidade, eu ponho lá e digo, ó, foi feita a convenção, os candidatos aprovados são esses que vão ser para a eleição. Professor, na minha cidade não tem jornal de grande circulação. Se não tiver jornal de grande circulação, para onde você coloca? Você coloca no cartório da zona eleitoral. E este slide que está no seu material mostra isso. Basta você lembrar, tem jornal de grande circulação? Coloca lá. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Folha de São Paulo, tem o Estado de São Paulo. Você põe lá e diz assim, foi feita a convenção, candidato aprovado esse aqui. Ok. Sei lá, em Minas Gerais não tem, uma cidadezinha lá do interior, não tem um jornal de grande circulação. Sinto muito, vai para zona eleitoral. Cuidado se perguntarem na prova sobre cartório eleitoral, ou melhor, sobre jornal de bairro. Jornal de bairro não substitui jornal de grande circulação, porque jornal de bairro só atinge um bairro. Eu tenho que atingir uma cidade inteira. Vamos seguir. Na tela, por favor. No artigo 7º da lei, guarde apenas aqui as normas para escolha e substituição dos candidatos e para a formação das coligações estão estabelecidas no Estatuto do Partido. O Estatuto do Partido marca tudo o que pode e o que não pode. Em caso de omissão do Estatuto, cabe à direção nacional do partido decidir. Vem para mim, por favor, basta que você se lembre que tem Estatuto Partido? Tem. O Estatuto diz o que vai ser feito naquele partido. Professor, no Estatuto não diz. A direção nacional do partido é quem determina. Isso você tem que saber, ok? Na tela, por favor. Quais são os tipos de convenções partidárias? Cai na prova? Cai. Eu tenho convenção municipal, convenção regional, nacional. Cuidado, convenção estadual é o mesmo que regional. A FCC te pergunta a convenção regional. Convenção municipal, prefeito, vice-prefeito e vereador, eu vou escolher. Convenção regional, convenção que vai escolher o governador, o vice, o senador, deputados, enfim, tudo bem. Convenção nacional para escolher o presidente e o vice. Local para eu fazer isso. Convenção municipal na cidade onde vai acontecer. Por exemplo, São Paulo decide o governo, o prefeito, o governo municipal. Ótimo. Regional ou estadual, pode ser em qualquer cidade do município, ou melhor, do estado. Por exemplo, eu quero o governador de São Paulo, eu posso colocar a convenção do meu partido para escolher o candidato em, sei lá, em São José do Rio Preto? Posso. Sem problema nenhum. É uma cidade do estado de São Paulo. Vou escolher o governador. O governador eu escolho em qualquer cidade daquela região. E eu tenho nacional. Pode colocar na tela, por favor. O nacional, qualquer estado. Em qualquer lugar, em qualquer estado da federação, eu posso fazer a escolha daquele que será o presidente do meu partido. Vamos seguir. Na tela, por favor. Pode manter na tela, por favor. Vamos passar. Quais são as datas? Eu tenho que fazer a convenção partidária. Cai na prova, cai. A FCC te pergunta e você tem que responder que qualquer dia da semana pode, preferencialmente nos domingos e nos feriados. Professor, por que domingo e feriado?
Porque no domingo e no feriado eu tenho a maior participação dos filiados do meu partido. Eles poderão participar. A convenção é preferencialmente aos domingos e feriados, não é obrigatoriamente, mas é preferencialmente. Ótimo. Na tela, por favor. No artigo 10, cuidado, o artigo 10 é decoreba, eu não tenho como fugir disso de você. Aqui, ó, você vai ler o artigo 10, os incisos 1 e 2, e vai decorar isso. Isso não tem como fugir. Professor, você não vai explicar? Não, porque infelizmente o meu tempo é curto e quando cai na prova cai a lei. E quando cai a lei cai aqui, ó. Cai exatamente essa numeração. Professor, mas então como é que eu faço? Decora. Esse ponto, esta parte, esse momento do seu estudo é decoreba. No parágrafo terceiro, olha lá, isso agora você tem que saber. Cada partido ou coligação tem que preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para os candidatos de cada sexo. E aí vem a pergunta. A FCC te pergunta assim, olha, eu tenho candidatas mulheres, candidatos homens e eu tenho candidato homossexual assumido. Colocaram já na prova da FCC, não aqui da cidade de São Paulo. Aí você vai dizer, professor, mas e aí? E aí não interessa qual é a opção sexual da pessoa. Na prova interessa se são homens ou se são mulheres. A opção sexual não importa. Vou pegar um exemplo agora de mídia. Tami Miranda, para a justiça eleitoral, ela é uma mulher. E para a sua prova também. Para a sua prova, o partido político tem de 30% a 70% de candidatos a serem colocados ali naquela circunstância. Joga na tela para mim, por favor, porque olha só. Registro de candidato. O candidato tem que ser registrado até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano que se realizam as eleições. Cai na prova? Cai. É FCC? É. Portanto, é lei. Portanto, isto aqui você marca e decora, porque cai. Esta questão de prova é uma questão que sempre cai. Registro de candidatos, isso aqui a FCC só te pergunta quando eles querem ferrar a sua vida. Por quê? Olha o que você tem que saber. Presidente, quando vai ser eleito, 2 dígitos. Deputado federal, 4 dígitos. Deputado estadual, deputado distrital, vereador, 5 dígitos. Como assim? Presidente, desculpe. Você que votou para presidente. Para presidente você votou 13, 45, 50, enfim, qualquer número. Deputado federal, 1300. Deputado estadual, 13.000. Cuidado, eu disse no começo da aula, eu quero que a sua opinião pessoal e a minha opinião pessoal sejam rasgadas e jogadas no lixo. Por quê? Se você me seguir nas redes sociais, você vai ver qual é a minha posição política. Aqui na hora da prova eu tenho que te dizer o que cai na prova. E aí vem os vereadores. São 5 dígitos também. Simples assim. Vamos seguir. Na tela, por favor, você vê o detalhe de arrecadação. Se eu quero ganhar dinheiro e aplicar recursos, pode vir para mim, por favor, porque eu preciso que você saiba que o limite de gastos de uma campanha, o Tribunal Superior Eleitoral é quem faz. Não pode comitê financeiro. Comitê financeiro não pode. Eu quero doar para uma campanha política. Pode? Pode. Só não pode doar, repito, só não pode doar pessoa jurídica. Pessoa física pode. Eu vou ser candidato, quero abrir uma conta bancária, eu posso? Eu posso e eu devo e o banco tem que acatar. É o artigo 22 da lei. Pode manter para cá, por favor, porque assim, o artigo 22 da lei diz: é obrigatório que o candidato vá fazer uma conta e o banco aceite essa conta. Simples assim. O banco tem que aceitar, o banco tem que acatar. Você vai ver no artigo 22, no parágrafo 1º, nos incisos, você vai ver que o banco tem que acatar e o banco vai acatar. Tem que decorar? Tem. Vou te dar mais uma coisa para decorar. Veja só, na tela, por favor. Aqui, ó. O artigo 22, parágrafo 1º, o banco é obrigado a acatar a conta em nome
do candidato em até 3 dias. E aí, ele tem que identificar nos extratos bancários das contas correntes quem foi que doou. E olha lá, tem que encerrar a conta no final do ano da eleição. E aí vem para mim, por favor, nós estamos em ano eleitoral, no final de 2016, o banco tem que encerrar todas as contas dos candidatos, necessariamente. Só isso que você tem que saber. Vamos seguir para o parágrafo 4º. Vai na tela, por favor. Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remete para o Ministério Público Eleitoral. A Justiça Eleitoral, se ela rejeitar, ela não gostou daquilo que foi apresentado. O que ela faz? Ela vai jogar isto tudo para o Ministério Público resolver, analisar e verificar o que foi que aconteceu. Ótimo, já falei que são vedadas as doações de pessoas jurídicas, ok? Está aqui. Detalhe, o artigo 23 diz: pessoas físicas podem fazer doações, obedecidos o disposto na lei. Por que eu disse que pessoa jurídica não pode? Porque o STF já julgou em ADIM que não pode pessoa jurídica. Empresa não pode doar para candidato. Artigo 24. Artigo 24 é decoreba. Putz, professor, eu tenho que decorar isso tudo? Cai na prova. Quando cai na prova, se fosse outra banca examinadora, a gente explicava passo a passo. É FCC, você vai ver até no meu site, nas minhas redes sociais, eu explico exatamente isso. Eu te digo, não cai nada. Tá aqui o site de novo. No meu site você vai ver no material de apoio completo que não cai. Isso não cai a não ser a lei. Cai o que está na lei, portanto decore. A FCC aqui, ela te pergunta exatamente isso. Não tem como fugir. O limite da doação. O limite da doação é apurado pelo TSE e é o partido político que, se não cumprir as normas do Tribunal Superior Eleitoral, perde o direito ao fundo partidário. Só isso, simples assim. Doação oculta. Doação oculta, se eu for fazer doação oculta, não pode. Por que não pode? O artigo 28, parágrafo 12, diz aí na lei que não, eu posso fazer sem individualização de quem vai doar. O STF, naquela ADIM que eu te falei, já mandou riscar. Tem que individualizar, eu tenho que saber quem foi que doou e o que doou. Quais são os gastos eleitorais? Putz, mais coisa para decorar, professor? Sim, mais coisa para decorar. Por quê? Porque aqui no artigo 26 você tem os gastos de campanha. Tudo que um candidato faz durante a eleição que é gasto eleitoral. Por quê? Insisto, você vai fazer prova da FCC. Desculpe, não fui eu que escolhi, foi você que escolheu esse concurso. Então, você vai fazer pela FCC. A FCC vai te perguntar a lei. Decore. Isso aqui cai na prova. O artigo 26 é lei. Vai na tela, desculpe, está na tela, me tira da tela, por favor, porque olha só. O máximo que eu posso gastar para alimentação, 10%, para o aluguel de veículos, 20% do total daquela campanha. Qualquer eleitor pode realizar gastos, eu posso doar para a campanha daquela pessoa até a quantia equivalente a 1.000 UFIR. Eu posso doar 1.000 UFIR. Só isso, mais nada. Professor, mas 1.000 UFIR pode? Pode, é totalmente possível. Você não precisa falar nada para ninguém. Doei 1.000 UFIR para aquele candidato. Ponto final. Para prestar contas. Se eu for prestar contas, se cair na sua prova, eleição majoritária, o candidato presta contas mostrando tudo que ele gastou. Na eleição proporcional. Na eleição proporcional, o candidato presta contas. Ponto. Como? Na prova não vai interessar. Na prova eles vão dizer, na majoritária, o candidato presta conta. O candidato presta conta mostrando tudo. Na proporcional, o candidato presta conta. Ponto final. Para quem é dispensado para prestar contas, doações ou dinheiro, por exemplo, eu dou um celular de R$4.000, não preciso prestar contas, é totalmente possível. Vai na tela, por favor. A Justiça Eleitoral, se você gastar na sua campanha até 20 mil, ela tem um procedimento, ela tem um procedimento ainda mais simples, mais fácil, mais rápido para fazer a prestação de contas. E, por detalhe, a Justiça Eleitoral adota esse sistema simplificado, mostrando apenas quem foi que doou, nada além disso.
Se eu apresentar as contas para a Justiça Eleitoral, o que ela pode fazer? Ela pode aprovar, aprovar com ressalvas, desaprovar ou não prestar essas contas. Professor, o que eu preciso saber daí? Apenas isso aqui. As 4 situações que a Justiça pode fazer. Ela aprova com ressalva, ela desaprova ou não presta. E se não prestar contas, o candidato terá que prestar em até 72 horas da Justiça Eleitoral. Aí eu tenho um detalhe. Se a Justiça Eleitoral for publicar a sentença, será feita em até 3 dias antes da diplomação, antes da data de tomada de posse. E o recurso, há um recurso. Se eu não gostei do que o tribunal falou sobre as minhas contas eleitorais, a partir da data da publicação daquela sentença, eu tenho 3 dias para recorrer. A representação das contas é feita à Justiça Eleitoral num prazo de 15 dias da diplomação. Eu tomei posse, eu tenho 15 dias para mostrar as contas para a Justiça Eleitoral. As pesquisas eleitorais eu já falei, isso, obrigado. As pesquisas eleitorais eu falei. Quem pesquisa apenas tem que registrar a pesquisa no TSE. E aí eu tenho o artigo 59, pode manter aqui, por favor, porque o artigo 59 ele te mostra só o seguinte. Ele diz, em situações extremas, a Justiça Eleitoral pode e vai usar a cédula eleitoral. Ponto final. Simples assim. Basta saber isto. Aí, a urna eletrônica ela mostra para o eleitor a foto, a imagem do candidato e o número do partido. E mais, vem o detalhe, eu tenho o anonimato do eleitor. Eu voto em quem eu quiser e ninguém tem nada com isso. Aí, quando eu vou votar, eu tenho o registro digital do voto. Isto é, quando eu aperto os 2 botões e toca a musiquinha piriririri, que aparece o fim, apareceu o fim, teve o registro digital do voto. No começo do dia tem a zerésima. A zerésima acontece quando? Quando eu vou pegar a urna e vou fazer com que aquela urna seja usada na eleição. Então, no começo do dia da eleição, eu lanço a zerésima, o registro digital do voto zerado, mostrando que ali não tem nada, mesmo porque a urna está começando. E para eu encerrar esta lei, eu tenho uma pergunta-chave de prova. Qual? Eu tenho 6 componentes das mesas receptoras dessas contas das eleições. Detalhe, se na sua prova te perguntarem TSE significa eles querem um presidente, um primeiro mesário, um segundo mesário, 2 secretários e um suplente. Ou seja, 6 pessoas. Por que eu disse isso? Porque se te perguntarem do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, eu tenho 4 componentes. Apenas o presidente, o primeiro mesário, o segundo mesário e o secretário. Ok? Beleza. Aí dentro das mesas receptoras, pode vir para mim, por favor. É proibido. Juízes, membros da Justiça Eleitoral, é proibido. Juiz, membro da Justiça Eleitoral, membro de partido político ou qualquer parente de candidato não pode formar a mesa. Está impedido, ok? Está no material, por favor, grife. Desculpe a pressa, eu falei, é uma aula rápida, eu só estou te apresentando os tópicos principais. Você vai verificar isso lá no material de apoio que está, como você já viu no meu site. Baixe esse material e qualquer dúvida você tem meu Twitter. Por quê? Porque agora eu vou rapidíssimo para outra lei que nós temos que tratar, que é a Lei 6.091 de 74. Pode pôr na tela para mim. Você vai ver que eu falei... Aliás, vem para cá, desculpe, vem para cá. Eu falei no outro vídeo, eu avisei que o artigo principal desta lei é o 11. Porque todos os veículos, tudo aquilo que é da administração e vai ser usado na data da eleição, se eu vou usar na data da eleição, eu preciso requisitar. Leia-se, requisitar, eu preciso escrever por escrito, dizendo, eu sou Justiça Eleitoral, eu preciso do seu carro, administração pública, para levar o meu eleitor para votar. Ótimo, isso é o que eu preciso que você saiba. Para eu encerrar tudo isso, eu já vou direto no artigo 11, que é o artigo principal. E o artigo 11 trata do quê? Veja só que você vai ver que rapidinho eu falo tudo.
Olha, são os crimes eleitorais. O que você precisa saber? Se eu descumprir o responsável por órgão, repartição ou unidade do serviço público o dever do artigo 3º. Qual é o dever do artigo 3º? Até 50 dias antes da data da eleição eu preciso listar os veículos que eu tenho que usar. É crime. Ótimo. No número 2, se eu não atender a requisição do artigo 2º, qual é a requisição do artigo 2º? Usar veículos de aluguel, caso não sejam suficientes os oficiais. Se a administração não tem o suficiente de carros para usar, se ela não tem, ela tem que alugar. E eu tenho que registrar tudo isso. É crime. Vai na tela, por favor. O 3. Se eu descumprir a proibição do artigo 5º. O artigo 5º diz: nenhum veículo pode ser usado antes da eleição. Por ninguém. Da administração, é claro. Ou ainda do artigo 8º. Somente a Justiça Eleitoral pode, em face da absoluta carência de recursos, fornecer refeição. Alimentação é só a Justiça Eleitoral. Ou ainda é proibido o candidato ou órgão partidário ou qualquer pessoa fornecer transporte que não seja a administração. É crime. É crime. Cai na prova? Cai, é o mais importante. O 4 e depois o 5º para fechar. O 4, obstar por qualquer forma a prestação dos serviços previstos no artigo 4º, isto é, obstar é impedir, dificultar o exercício dos serviços. Que serviços? Aqui, ó, o quadro geral de percursos e horários programados pelo transporte. Se eu registrei, eu tenho que dizer qual é o tamanho, qual é o tempo, qual é o percurso que eu vou fazer para pegar os eleitores. Ok, na tela, por favor. Se eu quebrar, se eu dificultar o artigo 8º, isto é, se eu não permitir que a Justiça Eleitoral forneça a refeição, é crime. E para eu fechar, para eu terminar o nosso estudo, na tela, por gentileza, o artigo 11, inciso 5º, que diz: quem usa em campanha eleitoral no decurso dos 90 dias que antecedem a eleição veículos da administração, isto é crime. Vem para mim, por favor. Minha gente, eu tenho questão ainda a ser resolvida. Vem para cá, por favor. Eu tenho 2 questões que foram apresentadas. Repito, se você tiver alguma dúvida, algum problema, eu tenho este material no meu site. Por favor, libera aqui o meu site. Está aqui, baixe o material. O que eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Desculpe, eu tenho que correr. O tempo aqui do Grupo Nova, eu tenho outros eventos a serem feitos. No que eu puder ajudar, conte comigo. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta que diz assim, a Janaína Almeida, aliás, um abraço, Janaína, ela diz assim: a interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade em prejuízo da liberdade do voto serão coibidos e punidos na forma da legislação eleitoral. Certo ou errado, professor? Vamos lá. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder em prejuízo da liberdade do voto, isso está errado. Ou melhor, serão coibidos e punidos, isso está certo, vai ser punido na forma da lei. Eu não posso dificultar, eu não posso fazer causar prejuízo na liberdade do voto daquele cidadão, daquela pessoa, daquele eleitor. Te explico melhor nas minhas redes sociais. Fique tranquila, vou levar a pergunta, vou responder melhor nas minhas redes, que aqui de fato hoje o tempo está corrido. Me comprometo, respondo a todos, sigo a todos, assim, vou atender a você da melhor forma, mas de uma maneira rápida. Não posso dificultar o voto de ninguém. Isso causa prejuízo a mim. Não pode. A mim, eleitor. O eleitor não pode ser prejudicado na sua função de eleitor. Ele tem que ir votar. E por fim, eu tenho uma questão da Carolina Baroni Ramírez Viola. Carolina, um abraço a você. Nas chapas tem cota para sexo feminino ou masculino? Sim, falamos em aula, nós temos de 30% a 70% eu tenho que preencher entre homens e mulheres. Eu tenho que fazer esta divisão. E cai na prova, de 30% a 70%. Cai na prova. Lembre-se disso. Vou até colocar no bolso, vou levar essas questões, vou responder lá na minha rede social. Na minha rede social respondo a você com maior tranquilidade.
no YouTube, inclusive, eu gravo essas respostas e fiquem tranquilos, ninguém sairá prejudicado. Contem comigo. Só fecho a aula dizendo a você o seguinte, aqui no Grupo Nova, você viu já comigo, há um desconto de 20% nos materiais do TRE São Paulo, material individual. No combo, se eu quiser apostila, se eu quiser aula, se eu quiser todo o material junto, o desconto está em 15%, válido somente para o dia de hoje. Beleza? Minha gente, desculpe, é corrido porque há um outro evento ao vivo agora na sequência, mas me comprometo, como disse, a ajudá-los no que eu puder. Conte comigo, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional, eu e o Grupo Nova, nós juntos abraçamos você até a sua aprovação. Foi um grande prazer tê-los comigo, nós nos vemos nas redes sociais e nós nos vemos depois quando você tomar posse, me chame para sua festa. Um abraço a todos e até lá!